Fala, rapaziada, uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. Hoje a gente vai entrevistar ele, o Guilherme Costa Marques, ou somente Gui Marques, Guilherme, como prefiram. Baita jogador meio-campista brasileiro, fez a sua carreira praticamente inteira fora do Brasil, ele que saiu muito jovem daqui. E o nome do Gui praticamente não sai da mídia brasileira, a gente vê muitas notícias envolvendo ele, torcedores procurando saber um pouco mais sobre o Guilherme. Então chegou o momento da gente conversar com ele para conhecer de fato esse grande jogador brasileiro. Fala, Gui, boa noite para você, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, meu amigo? Prazer, primeiramente, estar falando com vocês aí. Obrigado pelo carinho. Um bom dia para você e para toda a galera que com certeza vai estar assistindo. Show de bola. Para começar, Gui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória como jogador. Como é que foi para você começar? Porque você foi muito jovem, né, para o exterior. Você já foi para o Braga, acredito que nas categorias de base, né, e já foi para o profissional. Como é que foi para você, para a cabeça de você que é nascido na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, e tão jovem lá para fora? E o mais difícil, ficar lá, conseguir fazer a carreira na Europa, no exterior, em times de fora do Brasil, Gui. Eu acho que no início, não só para mim, mas como para qualquer outro jovem, né, que deixa a sua casa, a sua família, tem as dificuldades, as situações bem complicadas, e para mim não foi diferente, né? Sair do Brasil, como você referiu, muito jovem, para um outro país, uma nova cultura, um clima diferente. Então, no início sempre temos situações onde a gente precisa amadurecer mesmo, né? Porque por conta da dificuldade, da distância, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje à tecnologia de chamadas de vídeo, ligações, troca de mensagens. Então, foi um início bem complicado, mas acredito que tudo isso que eu passei, né, tanto em Portugal, até mesmo antes de ir para lá, me fortaleceu para me dar esse suporte e me dar essa ajuda para me trazer até onde eu cheguei e conquistar os títulos que eu conquistei ao longo da minha carreira. E já falando da carreira, foi bem legal, acho, a minha experiência, né? Saí com 16 para 17 anos, fui para Portugal, pude fazer ali um período da minha base no Braga, ter trabalhado com um excelente treinador, ter a facilidade de treinar e de me adaptar a outras funções dentro do campo com a escola portuguesa, que é uma escola que hoje a Com gente está vendo no certeza. Brasil, tem um dos melhores treinadores. Então, isso me deu uma bagagem muito interessante, muito legal para depois ir mudando para outros países da Europa e até mesmo aqui na Ásia e ser um facilitador para minha adaptação. Você na sua carreira praticamente jogou ela inteira no futebol europeu. Agora você chegou no futebol chinês. Tá dando um tempinho para acompanhar o futebol brasileiro? Consegue ver alguma coisa daí? Como é que é? Então, quando eu estava na Europa, sempre assisti os jogos, né? Agora aqui na China, por conta dessa diferença de horário Complicado. ser bem grande, são 11 horas de diferença, mas é um pouquinho complicado, porque os jogos são de madrugada, mas quando os jogos aqui na China passam de manhã, a gente dá aquele jeitinho de acordar mais cedo para dar uma olhada nos jogos e estar sempre acompanhando o futebol brasileiro, que é um excelente campeonato e tem muitos jogos bons onde a gente pode não só assistir, mas também analisar. Dos times europeus que você jogou, Guilherme, tem algum que você guarda com mais carinho? Aquela passagem no Legia Varsóvia foi muito boa. Tem um time que você guarda um carinho maior até hoje na sua carreira? Ah, com certeza, né? Acho que tem o Braga, onde eu me formei, não só como atleta, mas como um homem também. Aprendi excelentes coisas lá. Pude me profissionalizar lá, enfim, fazer minha estreia no profissional, então tenho um carinho muito grande. O Lega, né? Onde eu fiquei mais tempo. Então, no Lega eu tenho uma história bem bacana. Eu sou o brasileiro com mais títulos na história do clube. Jogamos Champions League depois de 21 anos. Foram três Ligas Europa disputadas em um período de 4 anos. Então, um carinho grande por esse clube, pela torcida e por tudo que eles representaram para mim. E eu tive uma passagem bacana na Turquia também. Foi um país que me abraçou
pelos 3 clubes que eu passei lá, eu tive uma identificação muito, muito forte com a torcida e conquistando também coisas bem legais, né? Vencendo uma taça da Turquia com o Trabzon depois de 10 anos, classificando uma Malatyaspor para uma Liga Europa, um time que tinha subido há 2 anos somente da segunda divisão, então foram coisas bem interessantes. E falando sobre futebol brasileiro, você ainda tem essa vontade de voltar para jogar profissionalmente no Brasil? Que como você foi muito jovem, você não chegou a jogar profissionalmente aqui no Brasil. Você tem essa vontade de voltar a jogar profissional aqui? Tenho sim, sempre surge aquele lado familiar, né, onde os amigos, as pessoas mais próximas sempre desejam ver a gente mais perto, né? Poxa, eu quero assistir os seus jogos no estádio. Então, a gente sente esse carinho por parte deles também e existe esse desejo, mas no futebol a gente sabe que existem várias variantes aí, que às vezes não depende só da nossa vontade para as coisas acontecerem. Eu não sei se você acompanha um pouco sobre notícias, mas toda hora tem o seu nome aqui, algum time que tem um certo interesse. Você chega até você esse monte de notícias falando do Guilherme, que time tal tem interesse no Guilherme. Chega em você isso, Gui, ou é um pouquinho blindado em relação a isso? Não, nessas últimas 3 semanas aí tem chegado bastante, né, por conta do alcance que a internet Sim. tem hoje em dia, né? Então acaba chegando, mas eu acho que eu lido muito bem com essas situações, né? A gente estava numa fase super decisiva aqui do campeonato, onde o clube, a equipe precisava muito do meu foco. Então, assim, eu tenho uma equipe com quem eu trabalho já há mais de 10 anos, né, que é a Thinkball, uma empresa que dá todo suporte, a gente tem uma relação de confiança e de amizade, e eles estão sempre cuidando disso e estando por trás dessas situações para saber ter esse filtro também e só me passar realmente quando for algo concreto e da gente sentar e colocar na mesa, saber se vale a pena ou não, porque na minha carreira sempre teve um plano, né? Um plano de projeção e a gente sempre cumpriu isso à risca e por isso que a gente está nessa situação que a gente está aqui hoje. Falando só mais um pouquinho sobre o futebol brasileiro, para a gente já mudar essa chave, pelo tempo que você acompanhou, principalmente quando você esteve ali no futebol europeu e tudo mais, quem você vê hoje como os principais times aqui no futebol brasileiro? Eu acho que o futebol brasileiro agora tem 3, 4 times que estão se distanciando um pouquinho dos outros, né? Que são Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, e aí depois entra aquela briga ali, né? O Fluminense foi bem, muito bem ano passado, tem excelente treinador Diniz, tem o Inter que foi muito bem ano passado também. E aí a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, né? Sempre as surpresas ali, né? Corinthians, que foi muito bem ano passado, são sempre equipes grandes e as equipes menores também, elas têm se estruturado também. Agora, com a questão da chegada das SAFs também, muitas equipes podendo ter mais acesso financeiro, então vão acabar se reforçando. Eu acho que o campeonato tem muito a ficar competitivo e cada vez mais difícil de dizer quem vai chegar, mas eu acredito que essas 3, 4 aí, com certeza, levam uma certa vantagem, até por ter jogadores que já jogam juntos há mais tempo. Quem foram as suas principais amizades que você fez nesses seus anos de carreira no futebol? Eu tenho alguns bons amigos, né? Acho que no mundo do futebol a gente conhece muita gente, mas a gente consegue levar assim alguns que fazem parte para sempre. Eu tenho o Mauro, que é um grande amigo meu, que hoje a gente se fala praticamente quase todo dia, na época do Braga. Tenho o Tite também, que está no Fortaleza, que é um bom amigo que eu fiz na Turquia. Tem, assim, é difícil citar muitos, né? Mas tem o Mitchell Donald, o Robin, alguns amigos que eu fiz na Turquia que a gente se fala constantemente, que com certeza eu vou levar eles para Bacana. a vida toda. Mas não quero ser injusto de estar esquecendo alguém. Sempre vê o puxão de orelha depois, né? Esquece um ou outro, a Claro, galera acaba, acaba exato. cobrando. Ô Gui, sobre essa campanha do Guangzhou, vocês conseguiram salvar o Guangzhou City do rebaixamento na Liga Chinesa e a gente chegou a comentar em off aqui que realmente era uma situação muito delicada. Eram
14 derrotas e uma vitória que acabou sendo por WO, né? Você volta, o time praticamente muda o patamar. É claro que é complicado até falar que é só por sua causa, mas de fato na sua volta o time que só perdia as partidas virou um pouco essa chave, conseguiu os resultados e conseguiu algo que eu acompanhava a tabela do campeonato chinês, eu particularmente achava que era quase impossível o Guangzhou City conseguir se salvar do rebaixamento, e você fez uma baita atuação na reta final do campeonato com os seus companheiros, claro. Eu queria que você falasse dessa situação, como é que foi para você voltar naquele momento que o time estava muito mal e conseguir depois esse feito absurdo, porque realmente foi um feito absurdo salvar o time do rebaixamento por conta do começo muito ruim que fizeram. Claro, não, com certeza. Foi realmente algo histórico para o clube, para a cidade, né? Porque a cidade sempre teve dois times bem competitivos, né? O Guangzhou Evergrande e o Guangzhou RF, que hoje é o Guangzhou City, o nosso time. Então, estavam os dois ali brigando para a para, né? Para se manter na elite chinesa. Eu, com certeza, não vou levar todos os créditos sozinho, né? Até porque eu costumo dizer que futebol é um jogo coletivo, são 11 jogadores, mais os que estão no banco, mais os que não são convocados, a equipe toda por trás, roupeiros, cozinheiros, então tem muita gente por trás que acabam contribuindo para que a gente consiga, no final, o objetivo final. Mas eu acredito que eu tive uma parcela muito importante aqui, sim, por conta da minha liderança, né? Eu sou um jogador que procuro estar sempre fazendo o melhor para o grupo, né? Chamando, exigindo mais nos treinamentos, exigindo um profissionalismo maior. E quando eu cheguei aqui, a situação realmente era muito difícil, jogadores desmotivados, com alguns meses de salários atrasados, cabisbaixos por conta das derrotas, por conta da falta de organização também. E é aquele momento onde você precisa ir detectando onde estão os erros e tentando ajustar, tentando trazer um ou outro jogador mais experiente para ir somando com você, conversando. E a gente teve uma mudança de treinador também, que foi importante para a gente, um jogador que jogou Copa do Mundo em 2012 pela seleção chinesa. Então, deu uma virada também na equipe. E eu acredito que a gente lidera mais pelo exemplo, né? Então, eu vim de um ano sem jogar praticamente, porque eu não consegui voltar com a minha família para a China. Sim. Eu acredito que na cabeça dos chineses, das pessoas aqui no clube, eles deviam ter pensado, o Guilherme vai chegar, ainda vai demorar para ficar pronto, Que a gente não nada. sabe como é que ele vai estar, muito tempo sem jogar, e pode se lesionar, enfim, todas essas dúvidas, mas eu me preparei muito, então cheguei aqui depois de 21 dias de quarentena ainda, que eu tive que treinar dentro de um quarto de hotel. Passados 7 dias eu fiz a minha estreia, né? Então entrei no jogo, dei uma assistência, no próximo já joguei titular, e aí isso começa a gerar aquele efeito, né, nos companheiros de que, pô, o cara tá um ano sem jogar e volta bem, a gente tem que ir, e aí você vai puxando por um, por outro, e no final deu tudo certo e a gente pôde coroar aí o, o esforço todo, mantendo o Guangzhou na elite do futebol chinês. Nesse tempo de futebol chinês, tem alguma resenha que você pode contar para a gente? Alguma situação engraçada? Porque foi meio tensa, né, a reta final do Guangzhou aí na Superliga Chinesa, mas teve alguma situação engraçada nesse todo o tempo que você joga no futebol chinês, cara? Pô, cara, tem algumas. Me lembrar aqui agora de algumas, assim, engraçada, mas, pô, sempre tem umas resenhas, cara, que a gente às vezes acaba passando, né? Mas, pô, nessa pandemia aí, o que a gente comeu foi coisa de louco. Uma vez a gente saiu para jantar com o pessoal do time, né? Foi, levaram a gente no restaurante. E aí o pessoal me ofereceu, falou, pô, come aí e tal. Quando eu fui ver, comi, pô, gosto mó estranho. Perguntei o que que era estômago de boi. Eu falei, porra, Ave não pode Maria, me dar isso, pelo amor de Deus. E aí comecei a rir, todo mundo rindo. Bem engraçado, porque a gente não está acostumado, né? complicado. Então, teve Ia de algumas novo, Gui, num situações assim. estômago de boi ou passa? Não, não dá, não dá, não dá. Pô, isso aí eu faço. Isso eu faço. Em relação à alimentação, como é que é para você, falando até pegando esse gancho, porque realmente é uma cultura completamente diferente, né? Como é que é para os jogadores, assim, principalmente para os estrangeiros que chegam na China?
Então, assim, aqui na cidade onde a gente está, onde eu moro, onde a gente treina normalmente, é bem tranquilo, porque a cidade é uma cidade que tem muitos restaurantes internacionais, então, assim, não tem problema nenhum para se alimentar. Eu tenho uma pessoa também que veio comigo do Brasil, então acaba mantendo a minha dieta, minha alimentação ali mais parecido com o que eu já comia, né? Agora, quando a gente ficou esse período todo aí no hotel, foi bem complicado, porque é a cultura deles, né? A culinária deles, Sim. comida muito apimentada. Então, a gente praticamente era arroz e ovo, massa só. Então, assim, às vezes chegava no tradutor, pedia um frango grelhado, alguma outra coisa, mas esse período no hotel foi bem complicado mesmo. Mas é Imagino, aquilo, a gente vai se adaptando. imagino. A gente vai chegando aqui nessa reta final da entrevista e um assunto que uma galera que, quando eu falei que ia entrevistar o Gui, e eu também acabo jogando um FIFA às vezes, a galera perguntou, fala pra ele daquela cartinha que ele tinha no FIFA. Você joga FIFA, Gui? Cara, eu jogava muito. Mas depois que eu fui pai, cara, pô, aí eu já Aí, não aí consegui mais. Aí eu toda hora queria pegar no controle, ligava o outro controle, aí eu desisti. Mas, pô, essa cartinha aí foi bem legal, fez bastante sucesso. Foi um período muito legal da minha carreira, onde eu iniciei uma temporada no Malatyaspor, a gente estava muito bem. Daí depois eu fui transferido para o Trabzon. Foi esse período onde a gente acabou sendo campeão, onde eu joguei sempre também. Então, a, o FIFA acabou me dando essa carta de ouro aí, se eu não me engano, né, no final da temporada. Então foi bem legal, teve uma repercussão bem bacana. você chegou a jogar com o Vitor Hugo no Trabzons, né, Gui? Ou não? Não, quando ele chegou, eu saí. Entendi, É, quando ele chegou, eu entendi. saí. Mas conhece o Vitor Hugo? De. Conheço. Antes dele ser transferido para o Travis, a gente até trocou uma ideia, né? Tinha tirado algumas informações comigo. É um baita zagueiro que tá muito bem lá no Travis. Fechou, então. Então, para terminar, Gui, eu queria que você mandasse uma mensagem para a rapaziada que te acompanha do Brasil, que você no seu Instagram deve receber muita mensagem de torcedor brasileiro, principalmente quando sai essas sondagens envolvendo o seu nome. Tem alguma mensagem que você pode mandar para a galera do Brasil que te acompanha, ou até essa galera que pede para você jogar no time dela, porque isso acontece bastante também nas redes sociais? Tem uma mensagem pro povo? Ah, tem sim, né, cara? Acho que agradecer o carinho, né? Agradecer o respeito que eles têm, porque sempre gera aquela dúvida também, né? Um jogador que nunca jogou no Brasil, saiu muito novo. Então, os torcedores, ainda mais no Brasil, que é um país apaixonadíssimo por futebol, onde todas as pessoas ou jogam ou já jogaram futebol, Sim. então, querendo ou não, tem aquele entendimento, né? Então, receber esse tanto de mensagens carinhosas, pessoas pedindo para que venha para o clube, para que faça parte, é somente agradecer e esperar que se algum dia der certo alguma situação, pode esperar um atleta comprometido, profissional e que vai deixar tudo em campo em cada partida. E desde Perfeito, já meu querido. agradeço a oportunidade aí por ter aberto o teu canal aí para a gente trocar essa ideia. Sempre bom estar Muito falando de obrigado, futebol. cara. Muito obrigado pela sua atenção, por comparecer aqui, dar essa entrevista, porque de fato tinha muita gente nas minhas redes sociais perguntando de você. Quando eu postei que teria essa entrevista hoje, a galera ficou bem animada. Então, se quiser fazer alguma última consideração também, só passando aqui novamente para te agradecer por dar esse espaço para eu falar com você, que com certeza é uma honra gigante, cara. Nada, que isso, pô, eu que agradeço. Sempre bom a gente estar conversando com quem está envolvido no futebol, com quem a gente sabe que faz um trabalho sério. Então, eu que agradeço o convite, agradeço o Rafa aí por ter entrado em contato e toda a tua equipe aí pela atenção e profissionalismo. Show de bola. Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço a presença de todos. Valeu, até a próxima. Essa foi a entrevista com o Guilherme, meio-campista brasileiro que fez uma baita carreira no exterior. Valeu!